Deus criou o corpo humano como uma máquina física extremamente refinada e de grande potência, mas que precisa de combustível para continuar funcionando. Esse combustível é a comida. Deus nos deu um apetite natural conhecido como fome, garantindo que o corpo receba o que necessita para operar. A comida nos proporciona energia e nos satisfaz, sendo parte do equilíbrio da natureza que sustenta a vida. Mas por que alguém escolheria passar fome, especialmente em um mundo moderno, onde estamos acostumados a nos alimentar várias vezes ao dia? Desde cedo, aprendemos que um bom café da manhã é essencial para começar o dia com força. A sociedade nos ensina a comer 3 refeições completas diariamente e a manter a saúde através de exercícios. Então, por que escolher o jejum? Enquanto o mundo vê a restrição alimentar como uma forma de dieta, geralmente para perder peso ou melhorar a saúde, alguns escolhem abster-se de alimentos por motivos espirituais. Na Bíblia, isso é conhecido como jejum. O jejum é uma prática espiritual realizada por um período específico, com o objetivo de fortalecer a conexão com Deus e alcançar um propósito divino. Um exemplo clássico vem do Antigo Testamento. Uma vez por ano, os judeus devotos eram chamados a jejuar no dia da expiação, como descrito em Levítico 16:29. Isso será um estatuto para sempre para vocês. No 7º mês, no 10º dia, aflijam as suas almas e não façam nenhum trabalho. Esse jejum, conhecido como Yom Kippur, era um momento de reflexão e arrependimento. No dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e oferecia o sangue de um sacrifício pelos pecados do povo. Levítico 16:24. Nesse dia solene, todos jejuavam, identificando-se com o sumo sacerdote que intercedia por eles diante de Deus. Era um lembrete da necessidade de arrependimento e da importância da redenção. No Novo Testamento, Jesus também orientou seus seguidores sobre o jejum. Em Mateus 6:16-18, ele diz: "Quando jejuarem, não fiquem com o rosto abatido como os hipócritas, pois eles fazem isso para serem vistos pelos homens. Mas quando jejuarem, unjam a cabeça e lavem o rosto, para que não pareçam aos outros que estão jejuando, mas apenas ao Pai, que está em secreto." Jesus deixa claro que o jejum não deve ser um ato de ostentação. Ele não diz se jejuarem, mas sim quando jejuarem, reforçando que o jejum é uma disciplina espiritual legítima e valiosa. O jejum é mais do que apenas abster-se de comida. É um momento de oração e dedicação a Deus, buscando uma conexão mais profunda e uma intervenção divina. No entanto, se o propósito do seu jejum for impressionar outras pessoas, então a aprovação delas será a única recompensa que você receberá. Para aqueles que nunca jejuaram antes, a ideia pode parecer intimidante. Afinal, estamos condicionados a comer regularmente, e muitos temem a fome e as dificuldades físicas que podem surgir ao abster-se de alimentos. Algumas pessoas questionam se conseguirão suportar a experiência, temendo o desconforto e a tentação de desistir. Outras ainda se preocupam com a opinião dos amigos e familiares. O que eles pensarão de mim se souberem que estou jejuando? Jesus, no entanto, nos lembra que o jejum é uma questão privada entre nós e Deus. A preocupação não deve ser com a percepção dos outros, mas com a sinceridade do nosso coração diante de Deus. Há momentos em que participamos de jejuns coletivos, como em uma igreja ou em grupo de oração. Esdras, por exemplo, jejuou com milhares de pessoas em busca da proteção divina. Esther pediu a todos os judeus que jejuassem por 3 dias antes de enfrentar um desafio perigoso. Nos dias de hoje, os cristãos também se reúnem em eventos como o Dia Nacional de Oração e Jejum. Nesses momentos, a unidade na oração e no jejum fortalece a comunidade de fé e demonstra uma busca coletiva pelo auxílio de Deus. Mas o que é de fato o jejum? Ele não se trata de uma dieta ou de um mero ajuste na alimentação. Há vários tipos de jejum na Bíblia, cada um com seu propósito específico. Alguns tipos comuns incluem o jejum absoluto, no qual a pessoa elimina completamente alimentos e líquidos, e o jejum parcial, onde apenas certos tipos de alimentos são evitados, como o jejum de Daniel, que exclui carnes e alimentos prazerosos. John Wesley, líder do movimento metodista,
costumava jejuar durante dias antes de suas conferências, buscando maior poder espiritual e inspiração para sua missão. O jejum é uma disciplina que fortalece a fé, desenvolvendo a nossa espiritualidade de maneira profunda. Mas é importante que cada um inicie essa prática com sabedoria, começando com pequenos passos, como pular uma única refeição, antes de avançar para jejuns mais longos e intensos. Deus valoriza a sinceridade do nosso coração mais do que a duração de um jejum. Portanto, não se preocupe com o tempo que conseguirá jejuar, mas sim com a sua intenção de se aproximar dele. Deus vê o sacrifício que fazemos e a dedicação com que nos voltamos a ele em oração. O jejum também deve ser feito com propósito. Assim como Davi enfrentou Golias com um motivo claro, precisamos entender a razão pela qual jejuamos. É um problema pessoal, uma decisão importante ou um pedido específico de ajuda de Deus? Ao identificar sua causa, escreva-a em um papel, mantendo-a visível para que o objetivo permaneça claro em sua mente. Planejar um jejum, em vez de iniciá-lo de forma impulsiva, aumenta as chances de sucesso e mantém o foco no que realmente importa, a busca por uma resposta de Deus. Planeje seu jejum cuidadosamente, considerando o tipo de jejum mais adequado para a sua situação e os dias em que pode se dedicar à oração. Lembre-se de que não é recomendado jejuar em ocasiões de celebração, como casamentos ou festas. Se for sua primeira vez, comece com um jejum mais simples, como um dia sem alimentos sólidos, apenas com líquidos. Essa experiência inicial permitirá que você conheça melhor seu corpo e aprenda a lidar com as sensações que surgem durante o jejum. Há também benefícios em jejuar em parceria com outra pessoa. Isso pode ajudar a manter a motivação e o compromisso durante o processo, já que um pode apoiar o outro em momentos difíceis. Assim como muitas pessoas encontram motivação ao treinar com um amigo, o mesmo vale para a prática do jejum. Compartilhar a experiência com alguém traz ânimo e um senso de responsabilidade que facilita a jornada espiritual. Em resumo, o jejum é uma poderosa ferramenta de fortalecimento espiritual que nos aproxima de Deus e nos ajuda a depender menos de nós mesmos e mais da sua presença. Não é apenas uma questão de deixar de comer, mas de redirecionar nossa atenção e tempo à oração e à busca sincera por Deus. Quando jejuamos com o coração puro e uma intenção verdadeira, somos abençoados com uma conexão mais profunda com o nosso Criador. Oração. Que Deus nos dê sabedoria para compreender o verdadeiro propósito do jejum, lembrando-nos de que não é a privação em si que nos aproxima dele, mas a sinceridade do nosso coração e a nossa busca por uma comunhão mais íntima. Que possamos jejuar não para a aprovação dos homens, mas para que nossos corações sejam visíveis a Deus, que vê em segredo e recompensa abertamente. Que o jejum nos ensine a confiar mais em Deus e a depender menos das coisas do mundo. Amém. Se este conteúdo foi valioso para você, inscreva-se no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Juntos podemos aprofundar nosso conhecimento e fortalecer a nossa fé. Obrigado por estar aqui e que Deus abençoe sua jornada.